Terror e nonsense. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Aqui, só histórias de qualidade. Estava atrasado para sua aula de reforço de química na faculdade. Antes de sair, pegou os seus velhos fones de ouvido em cima da mesa de cabeceira e colocou para tocar a sua playlist favorita. Era uma boa caminhada até a escola, e nada melhor do que fazê-la ouvindo uma boa música. No meio da rua, um dos lados do fone parou de funcionar. Jeromel batia com a mão no lado esquerdo do fone. Havia parado de funcionar, como sempre. Esses fones que ele comprava pareciam descartáveis. Funcionava por poucos dias e depois já era. Ele jogou fora na primeira lata de lixo que encontrou, chamando de porcaria. Andando na rua, em um canto perto de uma árvore, ele viu algo que custou acreditar. Era um fone de ouvido de última geração que estava ali caído. Parecia até mentira sua sorte. Ele estava em perfeito estado. Jeromel olhou para ambos os lados. Ninguém por perto. Ele rapidamente pegou o fone no chão. Não queria dar margem para o azar do verdadeiro dono aparecer. Logo após colocar nos ouvidos, a sua música foi substituída por uma sinfonia sinistra. Jeromel tentou desligar a música. Aquilo o estava incomodando, mas não obteve sucesso. Mesmo com o programa fechado, ela continuava tocando aquela música amedrontadora. Quando Jeromel tentou arrancar os fones, eles resistiram e fincaram firmes na sua carne, o machucando. A música percorria os labirintos do corpo até o seu cérebro, o fazendo enxergar o medo absoluto e situações perturbadoras. Em uma fazenda, no país mais improvável de todos, nasceu uma árvore especial, e nela foi criado o fruto mais espetacular de todos, a maçã tida como perfeita. Ela não caía do pé, ela não envelhecia, ela está esperando a pessoa certa. Ela ficou anos ali intacta, esperando seu momento perfeito. Na mesma época do aparecimento da fruta, em uma vizinhança ao lado, uma mulher dava à luz a uma linda menina, batizada de Érica. O parto havia sido difícil, mas a criança nasceu forte e saudável. Ela cresceu sonhadora e rebelde. Queria mudar todas as coisas ao seu redor. E ela encantava todos que a conhecia. Érica, um dia na escola, sabendo através do professor de história que existia um fruto mágico e proibido em uma fazenda daquela cidade, ela decidiu investigar e descobriu que era em uma fazenda ao lado da sua. Ela entrou sorrateira nessa fazenda e, como não tinha ninguém tomando conta, ela chegou até a árvore e tomou a liberdade de comer aquela maçã perfeita. Como a humanidade sempre cai no pecado, visões a perturbaram todas as noites quando ela se deitava. Ela viu séculos no passado. Ela sabia de coisas ao seu redor no presente. E ela soube de coisas do futuro que a deixaram impressionada. Uma voz ecoou do céu, dizendo que ela tinha trago maldição ao mundo, e em pouco tempo, todas as suas visões estavam sendo concretizadas, e o mundo entraria em um modo de destruição. Escondida pelas brumas, e por um muro que separava esse lugar do resto do mundo, se ergueu uma sociedade distópica, aonde o governo é escolhido pelas sombras.
Um clã que ninguém conhece. Quem são eles? Os verdadeiros governantes que concentram todo o poder em suas mãos. Algo invisível e vetado das pessoas conhecerem. Nessa sociedade, existe o ministério mais secreto de todos, o Ministério da Morte. Seus planos são conhecidos por todos, mas ninguém sabe quem dá as ordens, e nem como elas são executadas. É algo sigiloso e guardado a 7 chaves. Esse ministério garante a cota de mortalidade para o governo, espalhando algumas doenças e causando desastres que deveriam ser naturais. Com a superpopulação, o governo do mundo teve que se mexer e tomar algumas medidas drásticas. E esse governo tem usado essa sociedade que conta com alguns milhões de habitantes como cobaias. E toda vez que um supergoverno tenta espremer o seu povo ao máximo, surgem alguns candidatos a heróis. Dessa vez, um grupo de hackers tentou entrar nos computadores desse ministério para buscar a verdade. As mensagens que encontraram não eram nada animadoras, mas antes que eles conseguissem vazar toda a informação para as pessoas e para o mundo, rapidamente agentes do governo invadiram a casa em que estavam os jovens. Shhh! Alvos abatidos. Alguém falou pelo rádio. Feliz por ter iniciado seu período de residência, um jovem havia sido mandado para um necrotério em uma parte remota e afastada dos grandes centros, talvez para não chamar a atenção das pessoas. O estudante de medicina, então, inicia o seu turno noturno nesse necrotério. Um amigo de seu pai, um médico bastante experiente, havia dito que nesse necrotério alguns mortos guardavam segredos. O jovem ficou assustado, mas logo depois esse médico bateu no seu ombro, dizendo que era apenas uma brincadeira. Em uma noite qualquer, enquanto ele fazia uma autópsia, notou marcas estranhas nos órgãos do cadáver. Quando mexeu no coração, uma veia explodiu jogando muito sangue no seu rosto, e uma força maligna fora libertada. Espantada e com o rosto todo sujo, ele vê a porta aberta e tenta correr por ela. Mas a entidade esperta está prevendo os seus movimentos. Então, essa força faz do seu corpo uma marionete. Ora, jogando ele no mundo dos mortos, ora, jogando ele no mundo dos vivos. E os mortos, gelados dentro das gavetas, riam em uma sinfonia orquestrada, com seus dentes intactos, enquanto seus corpos estão apodrecendo. O estudante, preso a essa força, queria permanecer no mundo dos vivos, enquanto ele era sacudido no ar. Falaram para ele que era mais fácil lidar com os mortos do que com os vivos, mas ele não estava achando isso. Um avião tinha caído cheio de crianças que voltavam de uma excursão do colégio. O avião havia perdido contato com a torre de transmissão, pouco antes de uma pane elétrica fazerem os motores pararem de funcionar. O piloto tentou uma manobra arriscada e conseguiu pousar o avião em uma mata densa. Mas o piloto, o copiloto e algumas crianças morreram. Porém, as crianças que não haviam morrido tentavam sobreviver até o resgate. A vida no começo era muito difícil. Os alimentos eram escassos e as crianças passavam muito mal bebendo água suja. Mas elas eram resilientes e seguiam em frente, até que misteriosamente, em um dia, uma a uma, elas começaram a desaparecer,
sem deixar vestígios. Anthony, então, o líder das crianças sobreviventes, em uma decisão unânime, decidiu sair para explorar a floresta e encontrar respostas. Ele descobriu em uma clareira, no seu centro, uma estátua coberta de moscas que o encarava. Naquele exato momento, uma voz sussurrou: "Ofereça uma alma, em troca de paz." Aterrorizado, Anthony fugiu com medo, mas as moscas o seguiram. À noite, ele ouve zumbidos ao redor de sua cama improvisada. Ele não contou para ninguém o que viu, mas agora sabe que a entidade o está caçando e talvez que ele seja o próximo a sumir. O Senhor das Moscas está vivo. Ele comanda toda a ilha. E ele é real. No coração de uma selva impenetrável, um rio serpenteava, testemunha de muitos horrores. A lenda falava de uma criatura sedenta por carne humana, que assombrava suas margens. Muitos aventureiros haviam perdido a vida naquele rio, em busca de fama e riqueza. Se a criatura for real, ela estava sempre saciando a sua fome. Quando um grupo de pescadores, munidos das melhores armas possíveis e preparados, ousou desafiar as águas traiçoeiras, eles encontraram algo além das suas piores imaginações. Se eles soubessem que encontrariam aquilo, não sairiam de suas casas. A criatura era demais para eles. O rio se ergueu em fúria. As águas vermelhas daquele trecho carregavam pedaços de humanos, alguns ainda com vida, como o cotoco de um homem que estava gritando em agonia. Pedia socorro e dizia para o salvarem, nem que restasse apenas a sua cabeça. A criatura apareceu, derrubando o barco na água, o que retirava qualquer vantagem que aqueles homens pudessem achar que teriam. A criatura começou a comer e arrancar pedaços, saciando a sua imensa fome de carne humana. Os pescadores que conseguiram escapar naquela confusão de águas turbulentas nunca mais esqueceriam dos gritos agonizantes, enquanto a criatura devorava suas presas. O rio selvagem era um aviso da brutalidade da natureza. E aquela criatura seria deixada para lá. Naquela parte do mundo era o seu lar, o seu habitat. Os humanos não tinham nada do que fazer naquela parte remota do mundo.